Imagine por um segundo que você acorda amanhã e descobre que aquele grupo estranho, meio obscuro, que você ouviu falar em um documentário ou na internet, na verdade existe na sua própria cidade. Que eles se reúnem à noite, fazem rituais que ninguém ousa descrever e acreditam que o fim do mundo está a um passo e que só eles sabem como sobreviver a ele. Agora imagine pior. E se eles quisessem você lá dentro? Não pela sua fé, não pelas suas dúvidas, mas pelo seu medo. Parece exagero? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora ultrapassa qualquer ficção. Hoje nós vamos mergulhar profundamente nos 10 cultos mais macabros da história real da humanidade. Cultos que manipularam mentes, destruíram famílias, desafiaram governos e deixaram um rastro de morte, loucura e horror. E o mais assustador, todos eles começaram do mesmo jeito, com uma promessa de esperança. E a história da Aum Shinrikyo começa exatamente assim. Um líder carismático, Shoku Asahara. Um homem cego que convencia seus seguidores de que tinha poderes sobrenaturais, que podia levitar, prever o futuro e enxergar o karma das pessoas. Ele prometia iluminação espiritual, mas por trás dessa imagem escondia um plano completamente insano: provocar o apocalipse para governar o mundo depois que tudo fosse destruído. A seita cresceu tanto que passou a recrutar engenheiros, médicos e cientistas, formando uma verdadeira organização paramilitar. Eles compravam armas, estudavam fórmulas químicas e construíam laboratórios clandestinos. Até que, em 1995, realizaram um dos ataques mais chocantes do século XX. O lançamento de gás sarin no metrô de Tóquio. Pessoas caíram no chão sem conseguir respirar, cegas, sufocadas, enquanto o país inteiro assistia ao terror se espalhar em minutos. O culto acreditava estar purificando o mundo. No fundo, estavam apenas servindo à loucura de um homem que se achava uma divindade. Mas se você acha que esse é o pior ponto da lista, espere até conhecer o Heaven's Gate. Diferente dos ataques violentos da Aum Shinrikyo, esse culto era silencioso, quase pacífico demais. E talvez por isso seja um dos mais perturbadores. Marshall Applewhite, seu líder, convencia seus seguidores de que o corpo humano era apenas um casulo biológico e que, ao abandonar esse corpo, eles seriam levados por uma nave espacial escondida atrás do cometa Hale-Bopp. O mais chocante, eles acreditaram profundamente. Videodepoimentos gravados antes de um dos maiores suicídios coletivos da história mostram pessoas felizes, sorrindo, dizendo que estavam prontas para evoluir. 39 membros deitaram em camas iguais, vestiram roupas com padrão idêntico e deixaram suas vidas para trás, esperando a salvação extraterrestre. A calmaria naquela casa contrasta com o horror do que realmente estava acontecendo. A manipulação psicológica foi tão completa que ninguém tentou escapar. Eles se despediram do mundo com serenidade, como se soubessem um segredo que nós, do lado de fora, nunca saberíamos. O próximo caso da nossa jornada é tão devastador que até hoje é estudado por psicólogos, historiadores e autoridades como um exemplo extremo do poder de um líder obsessivo. O Templo dos Povos, liderado por Jim Jones. Ele começou como um pastor progressista, defensor de minorias, alguém que parecia lutar por justiça. Mas por trás dessa fachada carismática existia um homem controlador, paranoico e extremamente manipulador. Ele convenceu mais de 900 pessoas a se mudarem com ele para a Guiana, onde supostamente criariam uma comunidade perfeita. O que encontraram lá foi o oposto: trabalho forçado, controle absoluto, vigilância armada, falta de comida, ameaças constantes e sessões de punição pública. Quando um grupo tentou escapar, Jim Jones ordenou um dos atos mais sombrios da história moderna: o ritual final. Homens, mulheres e crianças foram obrigados a beber um líquido misturado com cianeto. Foram 918 mortos. Mais de 300 eram crianças. E tudo isso aconteceu porque um único homem convenceu um grupo inteiro de que o mundo os odiava e que morrer com ele era a única saída. E acredite, se existe algo mais perturbador que o medo da morte, é a manipulação da dor. O culto conhecido como Portão do Sol, que surgiu discretamente na Europa, levava essa ideia ao extremo. Seus líderes afirmavam que a dor era uma forma de renascimento espiritual e que cada corte, cada cicatriz e cada ferida
aproximava seus membros de uma dimensão superior. Práticas de automutilação eram incentivadas abertamente. Alguns passavam horas em silêncio absoluto, isolados, privados de luz, sono ou alimentação, acreditando que estavam se tornando seres iluminados. Muitos saíam permanentemente traumatizados, outros com seus corpos marcados para o resto da vida. E ainda assim, quando escapavam, muitos relatavam uma sensação de vazio, como se tivessem deixado para trás o único lugar onde eram aceitos. Esse é o poder da manipulação emocional. Ela se alimenta das fragilidades mais profundas das pessoas. Falando em crenças bizarras, chegamos aos raelianos, um culto que pode não ser violento, mas é tão controverso que provoca debates até hoje. Liderados por Claude Vorillon, que adotou o nome Rael, o grupo acredita que extraterrestres chamados Elohim criaram a humanidade em laboratório. Mas o que realmente levantou polêmica foi o passo seguinte. Rael fundou uma empresa anunciando que realizaria clonagem humana real. Em 2002, o grupo alegou que havia criado a primeira criança clonada do mundo, chamada Eva. Nunca apresentaram provas, o que levou cientistas do mundo inteiro a criticarem e condenarem o ato. Ainda assim, os raelianos ganharam milhares de seguidores, incluindo médicos e pesquisadores. Esse culto não matou ninguém, mas colocou questões éticas tão profundas que o mundo inteiro foi forçado a discutir até onde vai a liberdade científica e até onde ela pode ser usada como ferramenta de manipulação. Enquanto alguns cultos utilizam pseudociência, outros se apoiam diretamente na violência. Um dos mais aterradores é o Hand of God, surgido na Coreia do Sul. Esse grupo acreditava que certas pessoas eram espiritualmente impuras, carregadas de escuridão, e que deveriam ser eliminadas para que a luz de Deus se espalhasse pelo mundo. Eles literalmente criaram listas de pessoas para matar, justificando assassinatos frios como atos de purificação divina. A polícia encontrou diários onde membros descreviam seus crimes como atos de amor. É quase impossível compreender como uma crença pode distorcer tão profundamente a moral humana a ponto de transformar homicídio em virtude espiritual. Mas e se você acha que cultos extremos só atraem pessoas vulneráveis? Precisa conhecer a ordem do templo solar. Diferente de muitos outros grupos, esse culto atraía a elite. Políticos, médicos, engenheiros, advogados, empresários. Eles acreditavam que, através de rituais secretos, poderiam renascer em outro planeta após a morte. O problema é que ninguém decidia quando morreria. As chamadas transições coletivas, que ocorreram nos anos 1990, envolveram incêndios, tiros e rituais macabros. Muitas vítimas foram assassinadas, incluindo crianças. Os líderes do culto diziam que o mundo estava prestes a entrar em colapso e que precisavam partir antes que fosse tarde demais. Ao todo, mais de 70 pessoas morreram. E o mais inquietante é perceber que educação, inteligência e status não impediram essas pessoas de se deixarem levar por promessas de sentido e transcendência. Um caso ainda mais conhecido pela mídia internacional é o dos Davidianos, liderados por David Koresh. Ele afirmava ser o único capaz de interpretar corretamente o Apocalipse bíblico. E seus seguidores acreditavam cegamente. A seita acumulava armas e treinava membros para o que chamavam de guerra final contra as forças do mal. Em 1993, isso resultou no famoso Cerco de Waco, um confronto de 51 dias entre o FBI e os Davidianos. A negociação foi tensa, cheia de ameaças, mentiras, tentativas de manipulação psicológica e um clima que só piorava. No final, o complexo da seita foi tomado por chamas, matando 76 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Até hoje ninguém sabe exatamente quem acendeu o fogo, e talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: aquele grupo já estava muito além de qualquer limite racional. Enquanto alguns cultos escondem sua verdadeira natureza atrás de religião, outros fazem isso por trás de uma fachada de autoajuda. Kelsey IVM, por exemplo, parecia uma empresa de desenvolvimento pessoal. Seus cursos atraíram empresários, artistas, atletas e até celebridades de Hollywood. Mas por trás dos workshops motivacionais, existia uma estrutura de manipulação psicológica liderada por Keith Raniere. Ele dividia mulheres em grupos secretos, exigia obediência total, controlava suas dietas, suas rotinas
e até suas relações pessoais. Algumas eram marcadas a ferro, com as iniciais dele. Outras eram obrigadas a manter relações sexuais com o líder. Tudo isso era camuflado sob discursos de empoderamento e crescimento interior. Quando o escândalo estourou, o mundo inteiro ficou chocado com o nível de abusos cometidos. E ainda mais chocado com o fato de que tantas pessoas inteligentes não perceberam o que estava acontecendo até ser tarde demais. E para fechar essa lista de horrores, chegamos ao culto conhecido como Anjos da Morte. Talvez um dos mais perturbadores, porque, ao contrário dos outros, operava silenciosamente dentro de hospitais, casas de repouso e instituições de saúde. Seus membros, muitos deles enfermeiros ou cuidadores, acreditavam que estavam libertando pessoas em sofrimento. Para eles, matar era um ato de misericórdia. A polícia só desconfiou quando percebeu que certos profissionais estavam presentes em um número absurdo de mortes naturais. Quando os padrões foram investigados, revelou-se uma rede de seguidores que acreditava estar ajudando as vítimas a encontrar paz. É perturbador pensar que pessoas treinadas para cuidar acabaram se transformando em assassinos por causa de uma crença distorcida sobre compaixão. Esses 10 cultos, cada um à sua maneira, revelam algo profundamente assustador sobre a natureza humana. Ninguém entra em um culto porque quer perder sua liberdade. Ninguém procura um culto porque deseja sofrimento. A maioria entra em busca de propósito, pertencimento, respostas e significado. E é exatamente aí que reside o verdadeiro perigo. Cultos não são sobre crenças bizarras, mas sobre necessidades humanas legítimas, manipuladas por líderes que sabem exatamente como transformar esperança em submissão. Eles destroem famílias, extinguem vidas e deixam cicatrizes que atravessam gerações. E por mais que pareçam coisa do passado, sempre existirão pessoas dispostas a manipular e pessoas em busca de algo para acreditar. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Esse tema é pesado, profundo e cheio de histórias difíceis. Mas entender esses casos é essencial para identificar sinais de manipulação e impedir que tragédias como essas se repitam. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Também aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos.